Bom, eu tô fazendo isso sempre pra mim também não me perder e pra tentar ajudar quem tá aqui não se perder. Uhum. Vamos começar pelo começo. Ok. Tô sempre fazendo isso. Vamos começar sabendo sobre a Joquinha, né? Claro. A Joicinha. Sim, Mariazinha. eu mesmo. Jojozinha. Conta aí pra gente como é que foi sua infância. Tô super curioso, até pela mãe que você tem, né? Curioso? Porra. Vocês não sabem, brincadeira. Vixe Maria. Então, Conta gente, aí. me chamo Joyce Maria. Pois é, nasci em julho, 16 de julho, de Nossa Senhora do Carmo. Por pura misericórdia de Deus, porque era pra eu ter nascido assim, 4 dias antes. Minha mãe esqueceu. Ela ia comprar. Esqueceu? Ah, gente, uma história louca. Porque assim, minha mãe, quando ela tava 7 meses grávida de mim, duas coisas, na verdade. Ela achou que eu era um menino. Tá. Era pra eu chamar Luiz Guilherme. Nossa. Aí passou o nome pro tudo a meu ver. primo. Era pra ser Luiz Guilherme. Aí descobriu que era uma menina, não sei se a emoção foi grande, ela quebrou o pé. Na escada da faculdade. Minha mãe é professora de matemática, né? Doida, maluca. Eu sou maluco, faz isso. E aí quebrou o pé. E aí eu sentei, assim, eu quase estourei a bolsa. O negócio foi louco, assim. E aí a médica falou, ó, vamos diminuir o ritmo, faculdade, trabalho. Minha mãe já dava algumas aulas. E aí foi aí que eu estagnei. Só que quando ela voltou na ativa, a médica falou, olha, até 12 de julho, a senhora precisa voltar aqui pra gente... Que 12 de julho deu 40 semanas. Pra fazer o parto. Pra já. poder ver como é que tava, pra poder fazer o parto. Ah, tá. Porque como deu a complicação, eu realmente quase nasci sentada. Enfim, deu uma série de problemas. Vem dia 12 pra gente poder ver como é que tá essa criança. Entendi. Acabou que a minha mãe, quem conhece sabe, não para, 1 minuto. E aí, me inventaram de comprar um piso pro apartamento. Foi ela comprar o piso. Meu pai, no meio do piso, da compra do piso, precisou sair por conta do negócio de trabalho. Meu pai trabalhava no metrô. Negócio de trabalho, eu falei, não, vai lá, eu vou continuar comprando o piso, você resolve o problema e vem me buscar, certo? Eu não sei, naquela época, se a médica era muito amiga, ligou pra minha mãe. Falou, minha senhora, onde é que você tá? Já fazem 4 dias que a senhora tinha que vir pro hospital. Nossa, a médica ligou. A médica ligou. Olha. Minha mãe realmente não tinha atinado, assim, 12, 14, 16, não tinha pensado, né? Mas ela disse que foi pra providência, porque, de fato, quando eu quase nasci de 7 meses, né? O hospital onde eu nasci tem um elevador e tem um quadro de Nossa Senhora de Fátima na frente. Olha. E aí ela falou que pediu a Nossa Senhora pra eu não nascer. Uhum. Até porque meu pai queria muito a tal da menina e eles acharam que era menino. Eu tenho um irmão mais velho, Walter. Então Até os 7 meses achava que era menino. acharam que era menino. Naquela época não tinha esse negócio de ultrassom a rodo, né? Que a gente verdade. respira hoje e faz um ultrassom, né? Aquela era 2, 3 ali estourando. Uhum. Então aí ela achava que era menino, descobriu que era menina. E aí a família do meu pai. 7 meses descobriu que era menina. Isso, a família do meu pai é protestante. Eles são da congregação cristã. Uhum. Então minha avó jamais queria. Tem música ou não? Tem. Tem? Tem. Músico O meu- clássico? Sim, minhas primas Legal. todas tocam. Cantam também. Tudo instrumento clássico. Tudo instrumento clássico. Tem piano, teclado, tudo mais. Legal. E aí, minha mãe queria pôr Maria no nome, né? E meu pai queria Thaís. Nada a ver, né, gente? Olha, menino, não tem nada a ver com Thaís. Enfim, aí foi a oportunidade dela falar, não, Nossa Senhora que me deu essa menina, vai ter Maria o nome. E aí, enfim. E aí nasceu no dia mariano, né? E pra ela foi uma prova de fato de que meu pai queria muito a menina, né? Meu pai queria muito. Então, e por ser protestante, ela ficou com medo receoso de não aceitar. Meu pai nunca foi de igreja, não. Mas ainda assim tinha família, né? Minha avó era daquela, assim, ferrenha, assim, ia pro culto e tudo. E aí ficou Joyce também, porque meu irmão... Ah, que loucura. Meu irmão tinha uma namoradinha na escola. Loira, do olho azul. Tem nem cara, né? Parece, né? Então, Não, né? igualzinho, Parece. eu diria. Né? Loira do olho azul. Chamava Joyce. E ele encheu o saco do meu pai. Coloca a Joyce. Ai, a Joyce, a Joyce, a Joyce. E aí meu pai cedeu pra ele. Falou, tá bom, gostei do nome, vai ser Joyce. Aí minha mãe, só vai ser Joyce se tiver Maria. Oportunidade, entendeu? Pronto, ficou. E aí nasci no dia mariano, né? Então nasci Meu, 16 que de bênção. julho. Graças a Bênção Deus. demais, hein? Nossa Senhora do Carmo. E eu E gosto você tem uma relação com Carmela ou não? Amo. É? Sou apaixonada. Sou devotíssima a Santa Terezinha. E aí, boa. sempre gostei. Top. E aí, ficou assim, né? Então, nasci nesse meio, assim. Minha mãe já tinha o meu irmão, Walter, né? A gente tem 12 anos de diferença. E nasci eu, né? Beleza, bacana. Meus tios, meus primos, tudo certo. Meus pais, aparentemente estáveis, né? Não vim de uma família rica, mas, enfim. Tinha bem de vida. Meu pai trabalhava no metrô, né? Como eu disse. E trabalhava muitos anos no metrô. Era um... Fazia o que no metrô? Meu pai era maquinário. Depois ele passou para a área administrativa. Depois ele continuou coordenando a equipe, né? E vocês vão entender o porquê. E aí, meu pai... Ele era o piloto do... maquinário. O cara que... legal.
E faz alguma coisa? Parece que não faz nada. Pior que faz. Assim, propriamente no metrô, assim, na hora, não tem muito o que fazer, de fato. É programado, né? Mas eles é meio que um faz tudo, entendeu? Tipo, tá. como realmente é uma profissão mais, assim, vai, volta. Parar no posto pra abastecer, ele não para, né? Tipo isso. Eles têm ele meio que faz tudo, faz de tudo, assim. Por exemplo, meu pai já fez parto no metrô. Eita! Uns 2 partos. De E pegar o ele tem bebê. que saber fazer. Primeiro socorros, tem que ser um negócio. Por exemplo, eles têm primeiro socorros pra quem tenta se suicidar, porque tem muito no metrô. Verdade. Então eles aprendem tudo isso. Entendi. Realmente faz tudo. Entendi. Sim. Aí ele era maquinário, depois ele passou pra administração. Aham. Depois da administração ele ficou como gerente lá de coisa. E aí, enfim, 8 meses depois, isso era julho, né? Então, maio, inclusive eu trabalhava em maio. Meu irmão faz aniversário dia 18 de maio. 17 de maio, meu irmão ia fazer 12 aninhos. 12 ou 13? Acho que era 13. 13 aninhos, eu tenho uma tia que tem 7 filhos. Então, eram muitos primos. E é tudo a minha idade, assim. Então, Tanto que acabou os nomes, seu nome passou para um... Entendeu? Passou para próximo. Foi isso mesmo. Pegaram ali. Quer saber? Gostei desse. E aí, bacana. Meu pai trabalhando, aparentemente. O meu irmão ia fazer a festinha, e minha mãe fazia salgado. Então, aquela coisa, né? Junta as tias, rola salgado e criança correndo. Um dia antes. Isso era num sábado, inclusive. Minha mãe recebe um telefonema, né? Eu tinha 8 meses, então, né? E rola salgado, cuida de menino, fica ali perto. Tinha 8 meses. Minha mãe recebe um telefonema. E esse telefonema, oi, tudo bem? A senhora é a esposa do seu Antônio? Sim, sou eu. Ah, tá bom. Você pode vir na delegacia tal? Tal. Meu pai tinha um Fusca azul, calcinha. Sabe aquele azul? Sabe? Minha mãe pensou, roubaram o Fusca. Porque tinha uma moda assim de pega não sei o quê, rouba que faz de telefone. Naquela época nem todo mundo tinha telefone. Aí os que tinha era roubado, era um negócio meio louco. O que ela pensou? Foi roubado. Diz que pegou blusa, tá na casa da minha avó paterna, inclusive. Pegou blusa, pegou o Walter, né? Me deixou com uma vizinha lá, com uma prima, inclusive, e tal. Pegou um pouco de salgado, deve estar com fome, né? Aquela coisa. Chegou na delegacia, o delegado, oi, tudo bem? Tudo bem, então, o seu marido está preso. Ela, oi? Meu Deus. Preso? Sim, o seu marido está preso, né? Vai ter o julgamento dele já, não sei o que, mãe. Calma, vamos com calma. Preso? Senhora, seu marido tá preso, foi pego hoje, não sei o quê, explicou tal. Não existia suspeita de nada. Da parte da minha família, não. Zero. Zero. Assim, realmente foi muito surpresa. Tanto que você falou, ela chegou lá, tipo... Achando que ele tinha sido realmente roubado, aconteceu alguma coisa. E no metrô também tinha muito dessas coisas na época. Então, na cabeça dela, foi roubado. O pai tava preso. Aí teve o julgamento ali rapidinho, minha mãe teve que esperar. Aí meu primo buscou o Walter, né? Porque não tinha condição de ficar lá. Ele ia fazer aniversário no outro dia, lembrando. Nossa, é verdade. E aí foi buscar o Walter e tal. E aí o delegado falou pra ela, falou assim, olha, se a senhora tiver 150 mil agora, a gente libera ele. Minha mãe vai morrer aí. Tô tentando fazer o salgado pra festa do menino, 150 mil reais, não tenho. Bom, vai morrer. Meu pai pegou 69 anos e 8 meses de cadeia. Meu Deus do céu, velho. Pouca coisa não fez, né, minha gente? Pois 69 aninhos e 8 meses de cadeia. Então, ele sabia que a pena dele ia ser grande. Ele sabia que 30 aninhos ali ia permanecer, né? Porque não tem como, né? 69 anos. É claro que, assim, meu pai... Claro não, né? Mas meu pai, ele nunca cometeu crime de ódio. Então, o que seria crime de ódio? Assassinato, assalto à mão armada. Não foi isso. Certo. Meu pai, ele era traficante mesmo. Droga pesada. Tá. Dentro do metrô tinha essa quadrilha. Então, por exemplo, acabava o expediente, os maquinários do metrô serviam pra levar e trazer droga, essas coisas. Nossa. Até meio ruim falar disso, mas enfim, era isso, né? Meu pai estava envolvido. Foi o de um 5 cabeça lá que foi pego. Nossa. Tinha muito dinheiro envolvido e roubar governo, meu amigo, vai pegar. Só que aí ele pegou 17 processos. Ele pegou o processo dele e mais da galera, entendeu? Ah, tá. Ele assumiu de todo mundo. Uns tinham os 150 mil pra dar, minha mãe não tinha, ficou lá. E é assim começou a minha infância, né? Então, de repente, a gente tinha um pai, não tinha pai. De repente, tinha uma vida estável, não tinha. Nossa, acredito que o seu irmão pegou, né? Foi. 12 anos. Sim, velho. ele tinha 12 anos. Então, imagina, a época da escola, todo mundo, a comunidade esperta. Oh, meu Deus, bichinhos. Boa noite, gente. E aí, enfim, tinha aquela época de escola, né? As amiguinhas, aquela coisa toda. Então, de repente, não tinha mais nada. Minha mãe, lembra que eu falei que ela quebrou o pé na faculdade? Sim. 5 anos antes, minha mãe enfesou, botou na cabeça que ela queria fazer faculdade. Meu pai, não precisa, você já tem tudo. E realmente, tinha tudo, tinha apartamento e tal. Olha Minha mãe só. falou, não, eu quero fazer uma coisa útil da vida. Quero fazer uma Deus. coisa. Minha mãe fazia salgado, mas até então era um salgado assim, complementar a renda, pra ficar com dinheiro pra ela. Minha mãe botou na cabeça, eu vou fazer a minha faculdade. Foi isso que nos salvou, tá, Guti? Se não fosse a faculdade da minha mãe, nós não teríamos aula, a gente ia passar fome. Até porque, assim,
Pensa você, uma vizinha lá que aparentemente tem uma família estável. Do nada o marido vai preso, tráfico de drogas, 69 anos. O que aconteceu? Você tá envolvida? Aham. A minha mãe foi acusada. Tanto que ela foi responder inquérito. Ela, gente, vocês podem me evitar minha vida, eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Né? Mas ainda assim, pô, um casamento aparentemente estável. Eles tinham ali 15 anos de casado, 16. Sim. Você pensa que tá envolvido. Óbvio, todo mundo. Não, eu imagino que... Porque você falou que não existia suspeita nenhuma. Nenhuma. Então era uma coisa muito separada mesmo, né? Pelo Ele contrário. conseguiu separar... Naquela época, o meu pai tinha uma amante. Ah, Tinha que uma outra beleza. família, na verdade. Nossa. E aí, meu pai, nesses 8 meses, ele engravidou essa amante. Minha mãe descobriu o bebê, mas, assim... Nos 8 meses seu de vida? Isso, minha mãe descobriu. Tava descobrindo, assim, tava suspeitando que tinha uma coisa errada. Ah, Sabe aquela tá. coisa? E aí depois eu descobri que eu tenho um irmão mais novo. Um pouquinho, coisa pouca, mas tenho um irmão mais novo. Não o conheço pessoalmente, mas a gente já se falou. Então minha mãe, assim, a cabeça dela, assim, sei lá, meu marido tá me traindo, mas traficante? Aham. Não. Entendi. Ninguém nem imaginou, assim. Então foi muito louco. Essa é a palavra, doido, porque aí ela teve que fazer a festinha, inventar uma desculpa pro meu irmão, né? Não teve que fazer. E assim começou a nossa história. Até porque, assim, ninguém nunca dá a chance da dúvida. Você entende? É sempre a palavra. Então a minha mãe falava assim. Sempre a condenação, né? Sim. O que ela mais escutava era, tipo, cuidado com essas crianças. Walter vai ficar igual o pai. Era assim, nesse nível. Ai, Jorge, toma cuidado, que senão engravida cedo. Aham. E a minha mãe sempre fala uma frase pra gente. Hoje não fala mais, né? Porque, enfim, mas ela sempre falava assim: você é pobre, você é preta e tem um pai preso. Você tem que ser melhor 3 vezes. Nossa. A gente cresceu ouvindo isso, né? É claro que não melhor que ninguém, mas melhor que a gente podia ser, sabe? Sim. Até hoje, assim, até por ser professora, minha mãe é bem exigente. Obrigada, viu? Minha mãe é bem exigente, tá, Good? Assim, se hoje a gente... O meu irmão tem uma profissão, o meu irmão fez faculdade, eu canto, a gente é dedicado, é porque a minha mãe insistiu muito na nossa vida, assim. Ela falou, não posso dar a chance de vocês darem errado. Jamais. Né? E ela falava isso, você precisa ser melhor 3 vezes. Porque o que meu irmão escutou de cuidado que você vai ser traficante, cuidado... Assim, a gente morava num condomínio, né? E no condomínio, às 10 da noite, a luz apagava. Era 10 horas, minha mãe, volta pra casa. Às vezes ela até queria ficar um pouquinho com o amiguinho conversando, minha mãe não deixava. Não, que você não vai ficar. Porque ela sabia que ela não podia dar, que a gente desse errado, assim. Então, a minha infância começou assim, muito conturbada nesse sentido, né? Apesar de ter muito apoio do meu avô, que era vivo na época. E ele... Parte de mãe? Parte de pai. De pai? Meus avós, parte de pai. Minha avó morreu logo depois que ele foi preso, mas o meu avô morreu em 2006 depois. Morreu logo depois que ele foi preso. Você acha que teve relação? A minha avó, com certeza. E quem cuidou, assim, dos últimos dias e cuidou todo o velório foi a minha mãe. Minha mãe deixou de pagar a faculdade. Pagou as coisas todas da minha avó, né? Até porque é exatamente isso. Era o filho que ela nunca mais ia ver e tal. Minha mãe tentava fazer com que a gente fosse o mais presente possível. Mas é claro que eu não quero criticar a religião de ninguém. Mas eu não sei na família das pessoas, posso falar da minha, né? Eles têm uma coisa muito ferrenha, assim. Ah, você é um traste, você não sei o quê. Então, é o que eu falei, ninguém deu o benefício da dúvida pra minha mãe. Entendi. Né? Então, ela teve que ser... Já foi rotulado e já era. O quê? E aí, é um negócio doido, assim. Então, minha mãe lutou muito. Aí começou a dar aula, né? E a gente começou assim, eu fui pra escolinha, porque não tinha com quem ficar. Depois de quanto tempo ela se formou? Minha mãe se formou 2 anos depois. Mas ainda 2 assim... anos depois que você nasceu? Nasceu. Porque aí ela parou por causa da minha avó, né? Aí depois voltou pra pagar tudo certo. E aí ela voltou... Porque assim, você cumpre 4 anos, depois você vai fazer o bacharelado e tal. Então você, nesse tempo, você já consegue dar algumas aulas... Eu não esqueci o nome que fala, mas é tipo como se fosse substituto. Ah, tá. Você pode dar umas aulas assim. Então minha mãe começou a pegar aula assim, entendeu? Ela era substituta de várias professoras no estado, fazer contratos pra poder começar a trabalhar alguma coisa. Enquanto isso vendia salgado, né? Foi o que sobreviveu a gente, assim, muito tempo. Mas ainda assim, Taguchi, quando a gente... Existe um espaço na vida do Taguchi que só eu posso preencher. Né? Então, ainda que talvez a gente não converse todo dia, eu não te veja todo dia. Mas a Joca como eu sou, só eu posso preencher o espaço da Joca na vida do Taguchi. Independente se nós somos próximos ou não. Sim. Pode ser que venha alguém aqui pintado de Joca. Mas não vai ser eu. Não é você. E não é o espaço que te cabe. E eu sentia isso, né? Às vezes a gente pensa, a gente tem a ilusão assim, não, fulano não conhece o pai, né? Não vai sentir falta. Sente. Porque existe um espaço, principalmente os pais, que só eu. Então eu cresci com essa falta. Eu não sabia cognitivamente das coisas do meu pai. Ninguém me falou, minha mãe não ficava falando mal do meu pai dentro de casa, nunca falou.
Por incrível que pareça, nunca vi minha mãe falando mal dele. Muito sábio, Mas né? eu Desde sabia, sempre. eu tinha uma falta. Eu passava mal, eu tinha febre, eu ia pra escolinha, as professoras falavam, tem que passar essa menina no psicólogo, que ela não vai conseguir ficar. E tal. Eu fui melhorando, assim, minha mãe insistindo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas sentia falta, né? Eu não sei se vocês né, abordam essas coisas aqui na missão, mas lá a gente fala bastante sobre... Bastante não, mas a gente fala sobre, por exemplo, os temperamentos. E eu, por incrível que pareça, eu sou melancólica. Você é melancólica? Pois é, ninguém acredita. Nossa. Mas sou melancólica, raiz. Mas você é mais... Mas você tem sanguínea. Não. Não tem Eu nada? aprendi a ser assim, tá, Good? Sério? Eu aprendi justamente por isso. Você é um melancólico bem trabalhado, então. Graças a Deus. Assim, algumas coisas sim. Caramba. Mas eu aprendi a ser assim. Pelo contrário, eu Nossa, que tenho um aporte mais seco. interessante. Se você conviver comigo, você vai ver que pode ser que pareça que eu sou colérica do jeito sanguínea. Aham, Porque tá. eu sou... Talvez o que você vive te exija um lado colérico, né? Também. Mas eu tenho. Enfim, sou melancólica. E justamente... O melancólico não é que é triste, mas existe a questão da profundidade, né? E Nós sentimos a forma muito. que ele vê o mundo, Sentimos muito. Então você pensa, era falta de um pai? Pra uma criança era 10, pra mim era 100, entendeu? Aham. Então, Dia dos Pais. Nossa. nossa. Por exemplo, todo mundo gosta de Natal. Eu odeio... Não odeio, não, mas eu não gosto. Desculpa, gente. Posso falar, né? Entendi. Eu detesto Natal, Ana Good. Aquela coisa de todo mundo família de margarina. Eu detesto aquilo. Pra mim, Natal tem que passar logo, né? Esse negócio de... Aprendi a comemorar depois que eu tive minha filha. Até então, pelo amor de Deus, vamos cancelar o Natal. Eu era assim. Não gostava. Então, tudo era muito. Sentia demais. Eu era muito pra mim, né? Eu não... Hoje, tô aqui falando, mas não conversava muito. Tinha as minhas amiguinhas, mas era aquelas. Não podia sair daquela redoma, porque era a minha intimidade, assim. Eu era assim. E a minha mãe foi trabalhando isso comigo. Eu lembro até hoje, uma vez nós fomos comprar uma roupa pro final do ano. Minha mãe fazia questão de, né? Vamos tentar, tal. E eu... Vamos comprar... Eu tinha, assim, 7 anos. Fomos comprar outra roupa. E eu ia assim, ó. Já te dá um sorriso. Sabe? Tá bom. E eu lembro que... Uma vez ele falou assim, filha, você tá na loja, dá um sorriso. Cumprimenta as pessoas. E eu, tá. Teve uma loja que eu não sei o que aconteceu, que aquilo na minha mãe ficou na cabeça. Eu entrei e falei, oi, moço. Aí o moço, oi, que menina simpática. Eu, tudo bem, então. Resolvi você gostou conversar. disso? Não resolvi conversar. Não sei, porque eu fui simpático, o moço resolveu dar um desconto lá e dar não sei quantos pra minha mãe e tal. E ele falou, você viu? Você viu como é bom Olha. você ser assim? As pessoas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo ficou na minha cabeça. Foi a partir dali, então, Foi. que começou a trabalhar. Foi que eu comecei a, tipo assim, não preciso ser assim. Tipo, eu não preciso Você ser era tão... criança ainda? Sim, eu tinha 7 anos, eu lembro. E eu lembro que a partir daí eu nunca esqueço. Eu sempre voltei a cumprimentar as pessoas. Oi, tudo bem? Certo. Pelo menos, pode ser que eu não goste, mas tudo bem? Como é que você tá? Eu tenho esse hábito por causa da minha mãe. Mas enfim. Então minha mãe começou um trabalho muito, muito assim com a gente. E eu cresci assim, falta do meu pai. Tanto que nesses mesmos 7 anos, eu acho que foi no mesmo ano, inclusive. Minha mãe me levava pra ver meu pai, né? Porque eu passava realmente muito mal. Não é um lugar que eu desejo a ninguém. Ninguém vai numa penitenciária. Mas eu já fui muitas vezes. Porque eu precisava ver meu pai, né? Meu pai, esses dias, a gente foi levar ele no médico. Eu termino de contar. E aí ele falou pra minha mãe assim, Preta, você lembra da vez que você levou a Joyce na penitenciária? E ela perguntou, papai, eu posso ficar aqui com o senhor? E o meu pai falou, não, filha, a senhora não pode... Eu vou ficar. Ele, não, você não vai ficar. Ele, eu vou ficar. E assim... Mais de 5 mil presos, entendeu? Os caras muito loucos. E meu pai sempre foi pra penitenciária fechada, né? Penitenciária de segurança máxima, porque 69 anos. Então. E eu queria ficar naquele lugar. Por incrível que pareça, aquilo era meu habitat. Não por conta do lugar, mas era por causa do meu pai. Meu pai tava lá, era a casa do meu pai, eu queria ficar com ele. Quem faz o lar é... Entendeu? E aí eu não poderia, mas minha mãe me levava pelo menos uma vez ao ano. E naquele ano, eu não sei o que aconteceu, se alguém me prometeu, se eu escutei na escola, eu não lembro. Eu achei que meu pai ia chegar no Natal. E eu comecei a falar pra minha mãe. Só que eu não falei nada pra ninguém. Eu só falei pra minha mãe, vamos fazer o Natal? Minha mãe falou, vamos. Comprou as coisas, eu queria montar a árvore. Não. Quando deu meia-noite e eu não vi que meu pai não chegou, ela disse que eu chorei 3 horas incansável. E eu me lembro desse dia. Eu não lembro do andamento, mas eu lembro do choro. Eu lembro disso. Então, assim... Nunca gostei de Natal. Assim, Deus foi realmente fazendo um trabalho assim de formiguinha comigo. Não gostava. Até hoje eu tenho uma aversão, assim, não é uma coisa que você tira, sabe? Nossa, por exemplo, às vezes eu vejo um pessoal lá da comunidade, nossa, já tá chegando o Natal. Já começa a me dar um negócio assim, meu Deus, o Natal. Porque não era um ambiente favorável pra mim. Não era alegre, sabe? Assim, eu lembro que a minha mãe comprava os presentes e tal, mas
Não tinha esse negócio. Ai, a família, fazer oração. Nunca tive isso, tá, Guti? Esse negócio, sabe? Dia dos Pais, então, assim, passa. Vai, né? E minha mãe trabalhou muito pra criar a gente. Então, era muito difícil, por exemplo, participar de muita coisa. Então, a minha infância foi uma infância de ausência. Não por uma questão provocativa. Minha mãe nunca quis ser ausente, mas ou ela trabalhava pra dar comida dentro de casa, ou ela trabalhava pra fazer comida dentro de casa. Não tinha o que fazer. E naquela época eu não entendia, graças a Deus. E como eu disse, ela nunca falou mal do meu pai. Então eu tinha meu pai como meu herói. O evento do ano era a visita do meu pai. Era sempre outubro, que era dia das crianças. E nas penitenciárias eles fazem festa para as crianças, porque vai muita criança. Ah, tá. Vai bastante, assim. Então eles fazem, tipo, festinha para as crianças, doce, pula-pula dentro da cadeia, pra poder. Então eu ia sempre nessas datas, assim. Beleza. Passou-se aquele grosso ali, voltei pra escola. Quando eu tava na 3ª série, me deu um outro pane. Assim, com a escola, não queria ficar. 8 anos, 9 anos? 8 ou 9 anos. Me deu outro pane, justamente por causa disso, né? Eu estudava... Era eu e mais uma coleguinha da sala. Eu e meu pai tava preso. E começou o tal do Proerd, você lembra? Proerd... todo mundo gosta do Proerd. Era muito legal. Só que aquela figura do policial não me trazia... Para as crianças era o máximo. Eu achava aquilo... Porque eu conhecia, né? Eu sabia de onde... Porque eu começava... Tipo, sabe? você projetou que foi aquele cara que tirou seu pai. E assim, eu sabia que o policial era do bem. Certo. Mas Ao ainda mesmo tempo, assim... ele tirou seu pai. Tinha aquele receio, tipo... Eu sei de onde vocês vêm, eu sei o que vocês fazem. Você sabe essas coisas? Então, começou o Proerd e eu lembro que eles... Teve uns temas que eles traziam de drogas, nananana, que eu e essa minha coleguinha da sala começou a dar tchutchu. Por quê? Porque meu pai estava preso, naquela época fazia uns quase 10 anos. E essa minha amiguinha, um policial matou o pai dela na porta da casa dela. Nossa. Era nós duas que tinha esse problema, assim. E fomos nós duas que deu problema na escola. A gente não queria ir pra escola, a gente não queria ficar. E a gente se juntou, tipo assim, né? E tal. E aí eu lembro que eu passei meio ano indo pra escola pra ficar com a psicóloga. Eu ia pra escola, desenhava com a psicóloga, conversava com a psicóloga, mas eu não conseguia entrar em sala de aula. Nossa. Tipo, sabe, conversar? Tanto que assim, não vai dar pra ver, mas esse meu dedo do meio é torto. Porque numa dessas vezes que eu tentei ficar na escola, e nós estávamos pulando corda, o menininho... Tá vendo que eu tô com meio coisa colérica? Sabe? O menininho tá na minha frente. Eu falei, ei, você tá na minha frente. Aí ele, e daí? Eu falei, a fila tá lá atrás. Você vai pra trás. Aí ele falou, eu vou ficar aqui. Eu falei, você não vai não. Empurrei ele. Ele pegou meu dedo e torceu. Quebrou meu dedo em 3 partes na hora. Eu tava tão louca de raiva que eu não senti nada. Eu dei um murrão no nariz dele. E aí ele ficou sangrando. Acabou que... Você para aquela coisa. Estressada. Voltei pra sala de aula, professora, o seu dedo tá inchado? Eu, não, professora, dá nada não. Não senti nada. Tranquilo. Eu quebrei o dedo em 3 partes e eu passei o dia tranquilo. A professora, você quer que eu ligue pra sua mãe? Aqui, professora, vou fazer minha atenção aqui. Então, e como eu escrevia com a mão direita, tinha essa não. Mas enfim, foram esses cenários assim que eu tinha. E era tudo revolta, né? Era tudo aquela coisa, tipo, meu pai, era assim meu pai. E eu tinha uma infância de muita ausência. Passou-se isso, começou a estabilizar, né? Porque aí, eu também sempre fui muito precoce. Justamente por conta da história, minha mãe... A vida te exigiu maturidade. Sim, por exemplo, eu tive que aprender a fazer comida com literalmente 6 anos. Porque eu aprendi a fazer, pelo menos, fritar um bife ali e tal, pra comer. Minha mãe precisa dar aula. Tava trampando. Minha mãe dava aula das 7 às 7. Ou eu não ia ter como. Então minha mãe sentou, olha, assim faz o bife, assim que tempera o bife, assim que faz o arroz e tal. Básico ali, né? Só pra criança sobreviver. Então eu sempre cresci muito cedo, assim. Então, por exemplo, eu tinha 11 anos, eu lembro, eu tinha 10, 11 anos, nessa época, depois da escola, assim, que eu fui pro ensino fundamental. Meus amiguinhos todos tinham 17, 18. Eu não tinha muito. Tanto que minha mãe sempre falou, eu sabia que você ia casar cedo. Na eu tinha escola, certeza. Você tinha facilidade de fazer amizade com mais velhos? velho? Sim. Olha só, porque na escola é muito bem dividido, né? Tipo, nem vem. Mas os meus amigos eram todos mais velhos. Eu não sei nem de onde eu arranjei esses meninos. Mas era tudo mais velho, assim. Então, e justamente porque eu sou meio prática nesse sentido, eram todos mais homens. Eu nunca tive muita facilidade com meninas. Certo, dá muita volta, né? Eu tá, sabe? Por exemplo, as minhas amigas hoje, elas estão casando agora. Eu já tive 3 filhos. Entendeu? Tipo, eu sempre fui meio pra frente. E eu comecei a andar com essa galera. A minha mãe sabia que, juntando a revolta do meu pai, porque aí eu já comecei a entender. Peraí, meu pai foi preso? O que aconteceu? Então, eu ia perguntar se houve um esclarecimento desde sempre, sabe? Minha mãe nunca falou mal dele, tá, Gucci?
Mas Nunca escondeu a verdade. nunca escondeu a verdade. Assim, ela não ficava propagando, não. Mas se eu perguntasse, Aham. ela falava. Sempre muito neutra, mas Não, falava. Muito sábio, sua mãe é muito sábia. Nossa. Muito neutra, mas falava. E ela falou, seu pai tá preso. Tipo, não tinha aquela coisinha assim, seu pai tá viajando, uma hora ele... Sim. Não, tá preso, seu pai tá preso, né? Enfim. E aí, eu comecei a andar com essas amizadezinhas, que assim, até então não eram tão inofensivas, mas eu era mais velha, né, Tagud? Eu tinha 11 anos, a menina queria beijar na boca, queria ficar na isso festinha que na casa eu do já- fulano, na guile. Sim. O quê? São 11 anos. fases diferentes. Tranquilo. E eu convivia naquele meio como se fosse muito normal, porque a minha cabeça já tava pra frente. Aham. Eu me lembro que com 11 anos, esse meu amigo, esse meu colega que a gente ficava muito junto, ele ficou muito louco na festinha que a gente foi, 5 da manhã. Muito louco na festinha que a gente foi. E eu levei ele pra casa, botei ele pra dormir, 11 anos. Nossa. Tal, e o pai dele, por exemplo, só deixava ele sair comigo. Eu tinha 11 anos, eu ia ter responsabilidade com uma irmã de 18 anos. Meu Deus. E É acontecia aquela isso. coisa dos 25 pros 30, são 5 anos de diferença, mas não tem muita diferença na vida. Agora, dos 11 pra 16, Entendeu? são 5 anos também, mas meu... E era uma galera do narguile, era a galera do não sei o quê. Nossa, Eu meu. nunca gostei por pura misericórdia do alto. Graça. Uma vez eu tomei vodka, achei horrível. Eu falei, não quero esse negócio. Negócio ruim. Eu sempre fui velha, né? Eu tenho 24 anos com alma de quê? De 80. Eu gosto do quê? Do chá, do bolinho. Eu sou essa pessoa. Até hoje o pessoal fala, ai, vamos pro Hop Hari. Gente, eu sou a tia da bolsa. Vamos lá brincar, eu vou ficar com a bolsa. Eu sou a tia da bolsa. Pode me deixar Isso é sentada. extremamente necessário, então. Que? Não, me leva. Eu vou lá, fico na bolsa. Não reclamo, gente. Vai todo mundo se divertir. Até hoje, os meninos, vamos andar de não sei o quê. O pessoal. Eles adoram coisas radicais, eu detesto. Meu marido adora. Mas enfim. Então eu nunca gostei, assim. Mas eu ficava com a galera, porque era legal, né? Eu participava, eu ia nas festinhas. Minha mãe, mais uma vez, muito sábia, ela sabia que se ela batesse de frente comigo, ela ia me perder. Se ela chegasse assim, Jéssica, você não pode. Aí eu ia, né? Como aconteceu, mas não aconteceu da pior maneira. Aham. Então, assim, ela via os meninos, ela colocava, tá bom, você pode ir, mas tem horário. Então, assim, ela deixava mais sempre... Traz os meninos pra cá. Sim. Ai, mãe, os meninos querem assistir um filme. Assiste aqui em casa. Pra ela ver quem, né? E tal. Bacana. Minha mãe vendo, fiz a catequese e tal, sumi da igreja. Não quero saber esse negócio e tal. Mas, assim, como eu não fazia muita coisa errada também, era aquela coisa, eu queria dormir, sabe? Queria fazer outra coisa. Um belo domingo, Taguchi. Eu, com 11 anos, estava dormindo até 11h30 da manhã. Minha mãe chega em casa, bate assim. Ei, acorda. Aí eu, acorda, filha, acorda. Vamos almoçar com a mãe. Aí eu, tá. Ai, mãe, são 11 horas, tô dormindo. Ela falou assim, marquei confissão pra você terça-feira na paróquia. Eu, confissão? Ela, sim, vai confessar. Vai voltar pra missa domingo com a mãe. Eu, mãe, mas isso que ela, não. E eu Você sabia... fez a catequese com quantos anos? Eu fiz com 8. Com 8? Foi tipo 7, 8, foram 2 anos, né? Aham. Eu fiz 2 anos de catequese. Ah, tá.